Olá pessoal, meu nome é Marcos Menezes, esse é mais um episódio do podcast Papo Conteúdo. Hoje o nosso convidado é o Caio César, ele é ministro religioso. Antes de ele se apresentar, eu queria pedir para você não esquecer, é claro, deixar seu like, compartilhar, se inscrever aqui para ativar as notificações dos próximos episódios, você receber. E também lembrando que nós também temos os cortes, que é legal também, são trechos menores do nosso bate-papo aqui. Mas eu quero então dar um bem-vindo ao nosso convidado, Caio. Muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Queria que você se apresentasse para as pessoas que não te conhecem. Bem-vindo ao nosso podcast Papo e Conteúdo. Muito obrigado, gente. Nossa, para mim é um privilégio estar aqui com vocês, rapaz. Esse podcast aqui, e já tem muito conteúdo bom, tava dando uma olhada e para mim é uma honra poder estar aqui, assim, falando um pouquinho do que eu entendo de Deus, daquilo que eu tenho aprendido na palavra. E, cara, vamos que vamos, vamos que vamos. Muito prazer aí para a galera que tá me conhecendo agora, né? Como o Marcão falou, eu sou Caio César, eu sou ministro religioso, né? Eu pastoreio uma igreja aqui em Brasília, chamada Igreja de Cristo Nacional de Brasília. É uma igreja relativamente pequena, tem 110 membros, mais ou menos, e a galera foi doida o suficiente de confiar em mim para pastorear essa turma. Mas enfim, eu faço, além disso, né, além de trabalhar como pastor, né, e ser ministro, eu também dou cursos teológicos, né, sou um teólogo em formação e faço cursos lá na plataforma de curso lá da Udemy. E lá tem alguns cursos onde o meu foco não é tanto falar de teologia, mas é descomplicar a teologia, sabe? Tipo, é pegar coisas que são difíceis às vezes da gente entender e trazer para a prática diária do nosso dia a dia, né? E conseguir, de certa maneira, aplicar melhor os conhecimentos bíblicos, né? Então, meus cursos são mais voltados nisso, né? Tem muita prática e tal. Legal. É o que eu tento fazer também no dia a dia, né? Bacana. Inclusive, você também tem um canal que mais no final da nossa conversa você vai poder compartilhar e falar um pouco também como é que tem sido aí. E a gente vai deixar aqui o arroba, o pessoal também curtir, dar o like e aquelas coisas todas, né? Sim, por favor, galera. Quem quiser seguir, siga lá e siga aqui também, porque aqui tem muita coisa legal. Legal, isso aí. Mas no final a gente vai conversar um pouco sobre o seu canal. Mas vamos lá. O tema é as bases espirituais do casamento. Quando você me falou sobre esse tema, eu fiquei pensando, as bases, né? Será que tem alguma, tipo, quatro bases, cinco, seis, sete? Tem algum número, uma limitação de número? Ou é infinita? Eu queria que você falasse um pouco. Quais são então essas bases para a gente, não sei se você vai escolher algum número limitado dessas e a gente vai Sim. falando sobre cada uma delas e destrinchando um pouco aí. Vamos que vamos, gente, porque eu particularmente, né, quando eu paro para pensar em casamento, para mim é uma amizade cristã, não tem como, assim. Esse é o princípio basilar de qualquer relacionamento bíblico, quando a gente vê realmente o que é uma amizade cristã. Isso a gente vê em várias escrituras, Efésios 5 mesmo, que muita gente usa para falar de casamento, né? Mas você vê que o início de Efésios 5 todo é como os cristãos devem se tratar, e aí ele vai trazendo ali uma especificidade depois para o casamento, né? E aí, respondendo sua pergunta, para mim o que difere essa amizade cristã que a gente tem com a membresia da igreja, entre os irmãos e tal, do casamento, é uma palavra simples, cara, mas que é muito poderosa, que é o pacto. A gente cria um pacto ali com Deus e com o cônjuge, e dentro desse pacto tem três bases que, para mim, são as bases que realmente definem um casamento cristão e que são realmente o alicerce que é bom da gente estar construindo em cima, né? Legal. Então, são três bases que eu geralmente prego e trago para o pessoal, são coisas importantes que eu penso. Bacana. Inclusive, eu acho que eu não comentei com você, mas um dos motivos por eu ter convidado você é por eu ter assistido um trecho, né, da sua aula. Acho que foi no Instagram, se eu não me engano, ou foi no YouTube, eu não me recordo. E eu vi um trechinho, você fazendo uma aula sobre casamento. Eu falei, opa, preciso convidar esse cara. Então deixa eu correr Pô, atrás legal, cara, obrigado. Aí eu entrei em contato com o Denilson, né, que também é de Brasília, e me passou seu contato. Eu falei, então deixa eu ir Sim. atrás. Sempre que alguém que fala sobre relacionamento, casamento e família, me interessa muito em ouvir e saber o que ele tem a nos ensinar, né? É sempre um aprendizado, né? Como você falou aí. Mas vamos lá, vamos lá. Você falou Obrigado, das três cara, bases. obrigado. Nada, que isso. Vamos lá, você falou das três. Vamos à primeira e vamos conversar um pouco sobre cada uma. Bora lá. Uma das bases que muitas vezes a gente esquece, cara, quando a gente está ali, por exemplo, pega você ali no seu casamento, né?
Qualquer casamento que você foi. Quem está assistindo a gente que é solteiro, você já foi em algum casamento também. Mas quando você está ali no casamento, na cerimônia, acontece três coisas bem importantes. Essas três coisas, elas simbolizam essas bases. A primeira delas é a aliança. A aliança é uma das coisas que mais é importante no casamento, que é simbolizado por esse anelzinho aqui, né? Que a gente muito bem conhece, mas que quando a gente entende o que ela significa, isso transforma para sempre assim um relacionamento, né? Uhum. E aí eu não sei se você quer que eu já vá emendando aí ou se quer fazer perguntas. Não, vai falando que aí eu vou, qualquer coisa eu te interrompo e eu vou conversando com você. Pode ir falando. Tranquilo, tranquilo. Porque quando a gente pensa em aliança, você pensar no casamento, por exemplo, existem poucas coisas bíblicas que a gente faz, né, que realmente nos conecta ao outro e a Deus. Existem alianças que elas são horizontais, que a gente faz só com as pessoas, e alianças que são verticais, que a gente faz também com Deus. Então, o casamento é uma das poucas alianças que a gente faz as duas coisas. Tem uma coisa com o outro e com Deus. É. Outra que também é muito famosa é o próprio batismo. No batismo a gente faz uma aliança com a comunidade, com o corpo de Cristo e também com Deus. Então são poucas coisas que a gente vê na Bíblia que tem o poder de nos unir a Deus e ao próximo. E o casamento é uma dessas coisas. Ele cria essa aliança, né? E a aliança, por mais que às vezes a gente não valorize, mas é como se fosse um contrato mesmo, uma coisa assim que a gente assina e fala, olha, eu me comprometo a estar com você. E Né? literalmente a gente assina, né? Literalmente, exatamente. A gente não para pensar nisso quando tá vendo a cerimônia, ou tá, enfim, às vezes a gente é o noivo, né? O cônjuge em si. Às vezes é uma coisa que passa batido, mas literalmente a gente assina esse contrato, que é um contrato para além do papel. Né? E isso é uma coisa interessante de você trazer, porque eu vejo muita gente falando, né, eu te amo, mas eu não quero casar. Eu te amo, mas eu não vou assinar o papel porque senão perde a graça ou coisa assim. Sim. Rapaz, eu já aconselhei muitos casais, muitas pessoas, e geralmente quando alguém traz isso, é porque a pessoa não tá, ou não entende a profundidade dessa aliança, ou de fato ela não está disposta a pagar o preço para desenvolver esse compromisso de forma integral. Né? Porque quando você afirma uma aliança, você está dizendo assim, cara, não importa o que vem depois, a minha aliança é com você. Não importa as outras opções, a minha aliança é com você. Não importa o sacrifício, a minha aliança é com você. E é tão importante isso para mim que eu vou fazer isso com você e com Deus, porque eu reconheço o quanto isso é poderoso, né, para minha vida e para a glória de Deus. Então, quando as pessoas ficam advogando para não casar no papel, né, muitas vezes é falta de entendimento do que é uma aliança, né, cara? Isso é importante a gente estar sempre atento aí nesse ponto. E também a questão do compromisso, né? A pessoa, de repente, ela não quer se. Porque ela pensa assim: ah, não, eu não vou casar porque se amanhã depois não der certo, eu simplesmente vou embora. Não tem aquele. É, Não tem um compromisso, é que nem um contrato, né? Então, você assinou, você tem que cumprir. E muitas vezes algumas pessoas não querem casar porque tem essa questão: ah, não, se não der certo, pelo menos eu caio fora, né? Sei lá, um é. temporário, vou fazer um teste ali de 3 meses para ver se vai dar certo. Se eu não der, beleza, eu saio sem nenhum tipo de vínculo, né? Isso é muito complicado, né? Tem casais que realmente estão casados, eu conheço casais que estão casados há muitos anos sem oficializar, né? E estão felizes, estão muito bem assim, né? Acontece também, claro, Não, né? com certeza acontece, né? Pessoas que não se casam e acabam até achando uma dinâmica ali que funciona. Sim. Mas legalmente falando e espiritualmente falando, é um risco você ter uma união estável ou você estar ali dentro de um local vivendo com outra pessoa, se alguém mostra, acontece alguma coisa. Então, em todos os sentidos, é melhor firmar essa aliança, né? Tanto diante dos homens quanto diante de Deus, né? Até mesmo para a gente não ficar pecando com coisas que nem não tem por que ficar nessa perspectiva, né? Certo, Então, firmar aliança é importantíssimo. certo. Inclusive, se me permite, tem até um livro bem bacana do Timothy Keller, chamado Significado do Casamento. E nesse livro ele traz alguns dados, né, mostrando que casais que não moram juntos antes de casar, geralmente têm um futuro mais longo e mais feliz do que os casais que geralmente têm essa ideia, né? Vamos morar junto, vamos ver se a gente se entende e tal, não sei o quê. E aí, às vezes, esses casais passam por um processo e quando finalmente casa legalmente,
acontece uma série de frustrações por outros motivos e eles acabam separando. Aí o Timothy Keller é um pastor, né, presbiteriano lá dos Estados Unidos, infelizmente já faleceu, mas ele traz um desses dados, né, no livro dele, baseado em pesquisa, se você quiser dar uma olhada lá, é bem bacana. Mas ele fala no livro por que isso acontece, ou seja, a pessoa está ali junta, muitos anos, É, tudo sério. Casou, parece que ativou alguma coisa, né? cara, ele dá uma série de motivos, né? Eu não estou com o livro aqui para trazer exatamente, mas tem muito a ver com as frustrações, porque você chega num ponto, já conheço a pessoa, já sei como é e tal. Só que quando você oficializa, de fato não tem aquela possibilidade de você dormir em outra casa, voltar para casa da mãe, Hum, as contas estão mais juntos, né? Querendo ou não, você começa a fazer mais planos com mais que demoram mais tempo, a compra de uma casa, a compra de um carro, coisas sim, assim, né? Isso traz mais seriedade para o relacionamento, especialmente se vem filhos, né? Se tem filhos também, a coisa começa a mexer na dinâmica do casal. E mesmo que eles tivessem morado juntos por bastante tempo, essas questões que vêm surgir, que são da vida, né? Até questões de saúde também, a pessoa acaba ficando frustrada e fala, nossa, por que que eu tô aqui e vou sair, né? Então, casais que já calculam antes o que significa aliança, casais que namoram de forma saudável ali, conhecendo a família, conhecendo um ao outro, e a partir disso firmam uma aliança, geralmente eles têm muito mais convicção e conseguem passar melhor por essas intempéries da vida, né? Pelo menos é isso o que o Keller traz, né? legal. Bom, então o primeiro ponto, a primeira base aqui você falou sobre a aliança, né? Que é o primeiro ponto que você trouxe, certo? O segundo, Cara, o segundo são os votos. E aí, pegando novamente a analogia lá da cerimônia de casamento, né? Eu sei que eu estou trazendo aqui uma analogia, viu, pessoal, né? Que eu acho que é bacana, todo mundo se relaciona, todo mundo vê. Mas a gente pode ver isso na Bíblia também, em várias escrituras, que se vocês quiserem, a gente pode depois ir comentando ao longo desse nosso papo aqui. Mas os votos é outra coisa que acontece na cerimônia, que é quando, de fato, ali o cônjuge, os noivos, né? Eles dizem que não importa se é na saúde, na doença, né, é, na tristeza, na alegria, na pobreza, na riqueza, não importa a situação, eles fazem um voto diante de Deus, da comunidade, de que eu vou amar você até o fim. sim. E os votos é uma outra coisa que muitas vezes as pessoas não valorizam, né? E acaba criando um monte de questões nesse sentido. E isso é importante porque tem votos, assim, eu já vi vários estilos, né? Tem votos que o padre fala, né? Ou quem está fazendo a cerimônia, e a pessoa repete. Tem outra que a pessoa leva uma colinha e fala. Tem outra que a pessoa fala, não, eu não preparei nada, eu vou deixar o que vir do coração, né? Então tem É, vários tipos, mas tudo se remete a isso, né? Acaba tudo afunilando com a mesma finalidade de ficar com a pessoa, independente da situação. E a gente vê casos, vários casos aí de pessoas que a mulher ou o marido ficam muito doentes, né? Passam por uma doença muito grave e tá lá o cara ou a mulher acompanhando a pessoa até o fim, né? Tem outros casos que, infelizmente, acontecem situações também que a outra pessoa abandona, né? Quando se vê numa situação dessa, ou até não só de dinheiro, não só de saúde, mas principalmente dinheiro, né? Eu fiz é, um, rola muito. eu fiz um podcast, foi o episódio número 5. Vou deixar o card aqui para as pessoas seguirem, falando sobre finanças, e ela falou que acho que é 80%, se eu não me engano, dos motivos de divórcio é sobre financeiro. Porque tem É. eu até perguntei para ela se existia traição financeira, né? A pessoa Uhum. ela gasta, tem lá uma conta conjunta, ela está gastando sem o outro saber. Então é muito complicado, né? Mas legal, beleza. Votos e realmente, eu acho que é uns momentos assim para muita gente, né? É os mais emocionantes, que é a hora que a pessoa fala ali, né? Até mesmo antes de colocar aliança e falar aceito e tal. Legal, vamos lá. Se você quiser. Porque Pode falar, desculpa. desculpa. Não é porque nos votos, né, tem essas duas partes. Cada cerimonialista tem a sua maneira de fazer, muitas vezes isso difere, né? Uhum. Mas eu gosto de fazer os votos, né? De fato, eu falando e trazendo os votos em si, na saúde, na pobreza, né? E depois tem a promessa, que é a terceira base, né, que eu trago aqui para a gente hoje, porque que é o momento em que os noivos, eles, com as suas próprias palavras, eles prometem esse futuro juntos, né? Sim, E isso, essas duas bases, elas estão muito conectadas e dialogam demais com
a sociedade que a gente vive hoje, cara. Porque você para pensar assim, hoje em dia, o que que o mundo nos fala, né? Que se você está apaixonado é o suficiente para você entrar num casamento, entrar num relacionamento, né? E querendo ou não, a gente acaba idolatrando o casamento, porque o casamento ele se torna algo tão importante, tão maravilhoso, tão demais, onde não tem problema nenhum. Muita gente tem essa ideia, né, de que casamento é maravilhoso, em todos os sentidos, e aí acaba idolatrando, idolatrando de um jeito que quando as dificuldades vêm, como a gente estava falando aqui, cara, a pessoa fica frustrada e tal, e aí geralmente as pessoas vão para um outro extremo, que é uma instituição falida, casamento não vale Sim, nada, e vai para o outro lado também, né? E aí fica essa idolatria que existe do casamento, muitas vezes ela não faz bem a ninguém. E isso é muito comum nas igrejas, né? Muitas vezes as pessoas acham que quem casou por algum motivo é mais maduro, mais espiritual, um ser humano mais evoluído do que o solteiro que não casou até agora. Às vezes a gente faz esse tipo de julgamento uns com os outros, até às vezes sem querer, né? Mas acontece. E a gente precisa lutar contra essa idolatria do casamento, né? Porque o casamento nada mais é do que um local, né, seguro. E quando você tem ali uma aliança, um voto e uma promessa, esse local você se sente à vontade para ser quem você é. Você sim. sente a vontade para falar dos seus pecados, para pedir ajuda. Você sente a vontade para ser desafiado pelo seu cônjuge. Você sente a vontade enfim, para ser vulnerável. Isso é uma das coisas que a gente mais tem medo. A gente tem muito medo de ser plenamente conhecido e não ser amado. E aí, por ter medo disso, a gente começa a fazer um monte de barreiras para proteção mesmo, talvez de machucados anteriores que a gente tem. E, cara, isso no longo prazo vai minando o casamento, né? O casal vai vivendo coisas e não vai se abrindo, não vai falando, não vai lidando. E aí, quando vem as dificuldades e tal, tudo isso desmorona muitas vezes. E é por isso que o voto e a promessa, para mim, é uma grande base, porque neles você diz, cara, não importa o que aconteça, eu tô contigo, sabe? E aí Uhum. eu posso contar, se me permitir, eu posso contar a história dos meus pais. Sim, sim, É, claro. minha mãe, ela teve uma doença, ela tem uma doença, né, chamada lúpus, que é uma doença autoimune. Então, toda doença autoimune é assim, né, crônica, não tem cura, e o seu corpo que devia te proteger, ele começa a te atacar. É basicamente isso que acontece. E o lúpus, ele pode dar no sangue, no osso ou na pele, né? O da pele é o menos fatal e o do sangue é o mais fatal. Geralmente a pessoa morre ali em poucos meses, a um ano. E a minha mãe teve o lúpus no osso, né? Então, cara, essa doença foi se espalhando de um jeito que quando eu tinha tipo uns 6, 7 anos, assim, a gente não sabia o que estava acontecendo, minha mãe ficando doente, minha mãe ficando mal. Foi 2 anos, brother. Nossa. 2 anos a gente tentando entender que diagnóstico era esse dessa doença. E aí, quando diagnosticaram o lúpus, o médico falou: olha, a gente vai ter que dar remédio que é para cavalo, que é para animal, tipo cortisona lá nas alturas, corticóide lá nas alturas. E aí, o médico falou com o meu pai, e meu pai teve essa conversa posterior comigo, falando assim: olha, o nome da minha mãe chama Eliângela, né? O pessoal chama ela de Li. E aí o médico falou assim: olha, a Li ela não vai sobreviver até o fim desse ano. Então, a possibilidade que vai rolar é que, de fato, ela vai falecer e é bom vocês estarem preparados para isso, né? Então você imagina, velho, uma criança de 8 anos ouvindo isso do meu pai, né? Meu pai também ouvindo isso, minha mãe na época tinha perto dos 30 anos de idade. E aí, rapaz, tudo o que aconteceu depois foi caótico, né? Porque os remédios foram muito pesados. A minha mãe, ela pesava cerca de 60 e poucos quilos. Em 3 meses, ela foi para 110 quilos, mais ou menos. Uau. De tanto que ela inchou, assim, com os remédios e coisas assim. Eu lembro de uma vez que a gente foi para uma conferência da igreja, e eram umas conferências que reunia, assim, várias comunidades da nossa comunidade de fé e tal. E aí muita gente não via meu pai e minha mãe por muito tempo, e as pessoas chegavam com meu pai, e aí, João, cadê sua esposa? Cadê Ali? Cadê, né? Onde ela tá?
E a minha mãe estava do lado do meu pai e as pessoas não reconheciam ela, de tanto que ela tinha mudado, assim, Nossa. de peso e tudo, né? E aí eu tô contando essa história toda, né? Porque tem uma coisa que me pega bastante, assim, na minha vida. Eu lembro muito, eu lembro do meu pai chegando para minha mãe e falando, olha, eu prometi que ia te amar e eu vou continuar te amando até o fim. Eu vou cuidar de você e eu fiz um voto para você. Eu não lembro as palavras exatas dele, mas foi isso que ele disse para ela, sabe? Foi, olha, eu tô contigo até o fim, não importa o que aconteça. E isso me marcou quando, como criança ali, nos 8 anos mais ou menos, e foi uma coisa que realmente me levou assim para enxergar a importância do voto, da promessa com outros olhos, né? Porque qualquer coisa hoje em dia o pessoal quer separar, quer, enfim. Eu sei que tem casos de abusos e outras questões, Sim. mas no geral quase tudo é motivo para separação. Ah, acabou a paixão. Separar, tem uma dificuldade aqui. Separar, tal pessoa não é compatível comigo nos meus sonhos, no meu projeto de vida. Ah, então separa. Então, qualquer coisa hoje vira motivo de separação e a gente simplesmente não valoriza esses votos, né? Então, enfim, só contando essa história, só para ter o desfecho, né? Minha mãe, com Claro. o tempo, foi melhorando. Graças a Deus, os remédios foram fazendo efeito, a gente conseguiu parar o avanço da doença. E hoje a saúde dela já está mais estável. Ela sempre tem umas questões aqui e ali, faz parte da doença, como eu falei, é crônica, né? Mas graças a Deus ela sobreviveu à pior fase e tá vivendo bem, com uma boa qualidade de vida. Então, Amém. só o Amém. pessoal para saber aí, né? Não, que bom, que bom. Que bom que deu tudo certo. É, É. mas você falou sobre, voltando um pouquinho antes, você falou sobre a idolatria, né? Por que você acha que as Aham. pessoas idolatram tanto o casamento assim? Porque pode ser um pouco relacionado à paixão, né? Que você falou, aquela coisa que é normal, né? A pessoa acabou de conhecer, tá com tudo à flor da pele, aí casa, nossa, amor, I love you, né? Mas por que É. você acha que fica essa idolatria? O que acontece? Porque ao mesmo tempo que tem a idolatria, quando passa o tempo, né, que é normal, Sim. parece que vem a frustração e virou, como você falou, virou oposto. Parece que já não presta mais. Tipo, você fala, meu, mas. E até, tipo assim, até 2 meses atrás era aquele, né? A Aham. idolatria. O que você acha que é esse fator? Tem algum outro que você acha que tem a ver com a idolatria? Cara, para mim é muito claro o quanto que a nossa sociedade ela está cada vez mais egocêntrica, brother. Isso para mim é muito forte, isso assim. Todas as vezes que eu paro para refletir socialmente, questões do homem, desenvolvimento e tal, é impressionante como o ser humano está cada vez mais olhando para as suas próprias necessidades, seu próprio umbigo, sua própria vida, né? Hum, E o estar com o outro, o olhar para o outro, o amar o outro. Isso está se perdendo, né? Infelizmente, hoje em dia. Então, essa questão do ego é algo muito profundo hoje, né? As pessoas elas não casam para ajudar o outro a crescer, para olhar para o outro e falar, olha, eu sei dos seus defeitos, eu conheço quem você é e eu quero te ajudar a ser alguém melhor. Eu quero sonhar por aquilo que Deus quer fazer na sua vida. E isso, esse coração, esse sentimento não tem mais em muitas pessoas. As pessoas geralmente hoje elas estão casando buscando satisfazer esse seu ego. Ah, eu quero hum, alguém que tenha prazer sexual, eu quero alguém que possa ser um parceiro comercial, um parceiro profissional. Ah, eu quero alguém que vai ser um bom pai, ou eu quero alguém que vai me suprir emocionalmente. E todas essas questões é tão voltada para o eu que quando conhece a pessoa de fato, vê que a pessoa tem pecados, tem defeitos, tem tantas outras questões ali, e aí isso machuca o ego. E aí a pessoa tem que decidir, poxa, vou me humilhar, vou me render aos planos de Deus e vou lutar por esse casamento, ou vou me encher de orgulho, né? Minha idolatria, aquilo que eu idolatrava foi frustrado, foi derrubado, então vou me encher de orgulho, vou me encher das minhas verdades e vou finalizar isso aqui e começar outra coisa, né? E o que entendo. você geralmente é um ciclo, né? Porque uma pessoa que é focada no ego, ela casa 2, 3, 4, 5 vezes e nunca se satisfaz, porque a realidade é que ninguém pode satisfazer a gente, né? Nesses níveis profundos da alma, né? Só Jesus, né? Então enfim, eu acho que essa questão do ego, dessa sociedade egocêntrica, tem tudo a ver com a criação de ídolos no casamento, assim.
Legal, faz total sentido. Bom, durante a nossa conversa, se você quiser trazer alguma escritura, quiser ler, fica à vontade, tá, Caio? Não tem nenhum problema, não. Você comentou, se quiser, falou, ó, eu lembrei de uma escritura que fala sobre isso, pode citar sem problema nenhum. Aí eu posso também deixar Tranquilo. aqui para as pessoas também depois lerem, acompanharem, tá bom? Vamos falar um Não, pouco aí sobre o seu canal que você tem, né? Quanto tempo você começou, o porquê você começou, a gente estava conversando um pouquinho antes daí. Você falou que você faz alguns vídeos, né? Você faz no Instagram e no YouTube ou só no YouTube? eu faço Instagram, TikTok e Facebook também tem coisas lá. Mas, cara, o meu foco é o YouTube e os meus cursos. É isso que eu Certo. tô sempre postando, sempre focando. O Instagram eu tô lá porque é legal, é bom tá, né? A gente precisa marcar presença. Sim, Mas eu sou apaixonado pelo YouTube, assim. O YouTube é um canal que eu acho que tanto permite a gente ter uma comunicação melhor com as pessoas que estão acompanhando a gente, quanto também uma ferramenta de buscas, né? Então, quando a gente fala de casamento, fala de vida espiritual, fala de disciplinas espirituais, de formação, né, espiritual da nossa alma, né, de aprofundamento com Deus, cara, são perguntas que todo mundo faz o tempo todo e eu gosto de contribuir para o desenvolvimento espiritual de cada pessoa. O meu canal, eu foco mais, como eu falei, nesse evangelho que se integra à vida diária, né? Então, se a gente estuda, lê a Bíblia e entende muito da palavra, mas não consegue fazer com que essa teologia se torne uma sabedoria de vida, a gente está só angariando o conhecimento, né? A gente está só, vide aí vários teólogos que são ateus, né? O cara entende tudo, mas não se relaciona com Deus, né? Então, o foco do meu canal, eu falo muito sobre oração, muito sobre disciplinas espirituais, leitura da Bíblia, meditação, falo muito sobre temas, né, que se relacionam com a nossa vida. E é mais ou menos isso, né? Já fiz alguns vídeos lá sobre casamento também, mas isso que eu publico por lá. certo. Para as pessoas te encontrarem, como é que elas fazem? Qual é o nome que está no YouTube? Caio César FC, essa é o meu arroba aí para todas as minhas redes sociais, Caio com Y. E FC não é de futebol clube, não, fiquem tranquilos. FC é de Fialho Carneiro, é o meu nome. Mas Caio César FC é as minhas redes sociais lá, você pode procurar e você vai encontrar. Legal. Vou deixar aqui também aqui para o pessoal seguir, também vou deixar na descrição. Mas vamos voltar aí Obrigado. sobre as bases do casamento. Aí tem aquela questão que tem filhos, né? Beleza, a gente falou aqui do casal, mas tem a Uhum, questão, as bases do casal, do relacionamento quando tem filhos. Porque, como você falou, ao mesmo tempo que para você, seu pai, né, no caso, foi um exemplo para você, a gente sabe que tem casos ao contrário, né? uhum, Que o pai vai embora ou brigam muito e o filho cresce com aquilo e aí quando ele chega na fase dele, né, um dia casar, ele fala, não quero casar não. Tipo assim, sim. eu vejo meu pai e minha mãe com um pé de guerra toda hora brigando, né? E aí, nesse É, caso, o que que você, assim, dos seus estudos, o que que você tem visto, o que você tem estudado sobre questões das bases de casamento, né, as bases espirituais no casamento, mas que tem filhos que, ou talvez até o pai prega uma coisa e fala, mas dentro de casa é totalmente diferente, né? é, com certeza, cara. Eu sou muito abençoado, assim, porque o casamento dos meus pais é um casamento que me inspira bastante, realmente. Mas eu sei que isso como eu posso dizer, querendo ou não, é uma exceção na nossa sociedade hoje, mesmo dentro das igrejas, né? É muito difícil conseguir controlar seus impulsos, conseguir honrar esse pacto, essa aliança, né? Que o chamado de Deus é um chamado grande. Quando a gente olha lá para Efésios 5, né, que fala do homem que deve se sacrificar como Cristo se entregou pela igreja, cara, Cristo ele derramou sangue, Cristo ele passou noite sem dormir, serviu de todas as maneiras, né? Foi açoitado. Tipo, esse é o nível que nós homens somos chamados a amar nossas esposas, por exemplo. Então, o nível é alto e nem sempre a gente consegue chegar nesse nível e a gente precisa sempre estar lutando por isso. E eu entendo que até quando a gente olha para a Bíblia, né, são poucas escrituras que a gente vê uma família funcional. Na verdade, você pegar desde os patriarcas até a própria família de Jesus, né, que em algum momento José morre, ele é criado só pela mãe. A maioria das famílias são disfuncionais na Bíblia e você vê Deus trabalhando com essas famílias, com esses casamentos, essas relações de pais e filhos. Então eu entendo esse seu questionamento porque eu acho que enquanto o mundo for o mundo, a gente vai
precisar lidar com a imperfeição que existe no seio familiar. Sim. A gente achar que a gente vai ter a família perfeita, não estou falando que é impossível, mas é muito difícil. E às vezes a gente tem que lidar com muitas coisas no nosso coração e se arrepender, e isso às vezes é um processo de anos, mas é possível, né? E com Cristo a gente pode, com certeza, chegar nesses locais que são mais saudáveis. Então, o que eu diria para alguém que não tem bons exemplos de casamentos, seja na sua família, seja ao seu redor, volte sempre para as Escrituras e volte sempre para o exemplo de Jesus, assim, porque quando a gente olha para o que é o casamento, vê lá em Efésios 5 essa questão dessa parceria, desse companheirismo que existe entre o homem e a mulher, né? A Bíblia não é nem feminista e também não é nem machista. A Bíblia, ela trabalha essa ideia de auxílio mútuo entre cada gênero para que ambos cresçam à imagem e semelhança de Cristo. É isso que a Bíblia traz. A gente vê lá em Gênesis 2 também, lá na criação do homem e da mulher, a gente vê essa questão do companheirismo também, né? O lado do homem que é retirado, né? A gente traduz como a costela, né? Mas no original é o lado do homem que é retirado, né? E isso é trazido para que tanto a mulher ajude o homem a estar perto de Deus e o homem ajude a mulher a estar perto de Deus e juntos consigam honrar ali o seu chamado bíblico, né? Então, quando a gente vai para as escrituras bíblicas, por mais que a gente não tenha esses exemplos práticos, mas os conceitos cristãos são muito profundos e são muito praticáveis no nosso dia a dia. Né? A gente consegue, através disso, lendo, estudando, meditando, orando e trabalhando. Né? E a única coisa que eu diria é não fique ansioso demais caso demore algum tempo para você melhorar, porque faz parte essa demora, isso acontece, mas a gente não pode desistir, não pode nunca deixar de lutar para viver esse sonho, né, de Deus, de honrar a Deus, né, por meio dos nossos casamentos, né? É muito viável quando a gente coloca Cristo no centro, como quando Cristo é a base, né? É. Eu perguntei isso também porque, assim, a gente está falando sobre as bases, né? Mas tem muitos casais que podem estar assistindo que não são cristãos, né? Sim, Simplesmente não tem nenhuma igreja, acredita em Deus, mas não tem. E às vezes se dão muito bem e às vezes também não se dão muito bem. Tem muitos problemas, né? Eu conheço vários casais que constantemente, mas assim não se separam. Eu não sei se é por alguma coisa que segura, às vezes pode ser filho, às vezes pode ser o contrato do casamento, né? Como você falou, e tem outros que sim, não, que às vezes nem estão casados, mas sei lá, pensa assim, se eu sair daqui eu vou morar na rua, ou, né? é, E não saem disso, né? E eu fico pensando, como eu posso dizer, como que você lida, como que você dá alguma dica, alguma sugestão para esse perfil, né, de pessoas que de repente não tem a Bíblia como base, mas ela está assistindo e fala, pô, interessante isso, né? Claro, você vai ler a Bíblia, claro, como você falou, mas às vezes vai falar, tá, só ler a Bíblia, vou abrir a Bíblia lá em Gênesis, vou começar a ler aleatoriamente assim, mas para sim, ajudar e para auxiliar, né? Casais que estão nessa situação, porque às vezes a pessoa está ouvindo e pensando, cara, esse seria um casamento que eu gostaria de ter. Esse seria um é, sonho de ter um casamento que eu não tenho hoje, seja um homem ou uma mulher assistindo aqui o episódio, né? sim. Não, obrigado por trazer isso, cara, que isso é o que eu mais gosto de falar. São essas coisas mais práticas da vida, né? Porque eu sempre gosto de trazer essa base espiritual do que é o plano de Deus, e aí a gente vai discutindo sobre a queda, né? Como que a queda e o pecado mancham esse plano de Deus. E aí a gente vai nesse caminho de redenção, de como que Cristo responde ao pecado e essa mancha que ocorreu na criação, né? Então, acho que a gente aqui está passando por essa cosmovisão cristã, né? Falando da criação, do propósito de Deus para o casamento, falando aqui um pouquinho das dificuldades, e é bacana a gente pensar nisso. Tem dois conceitos que me vêm muito à mente quando a gente fala de como fazer isso na prática, né? O primeiro é um conceito bíblico bem profundo que é sobre o que é o amar, né? O que significa amar alguém. Hoje em dia, a gente olha para o amor como um sentimento. A gente coloca, né, o amor como uma pegada de que, poxa, estou apaixonado, estou pensando na pessoa o tempo todo, estou com borboletas no estômago e tudo mais. E a gente fala, estou amando, né? Logo estou amando.
Biblicamente não é isso que a palavra de Deus diz. Eu sei que isso pode ser algo difícil às vezes de você entender, né? Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, amor está muito mais relacionado a uma ação. Tem escrituras que falam, né, que aqueles que obedecem meus mandamentos são aqueles que me amam. A gente vê muitas vezes o relacionamento de Deus com o povo de Israel sendo também assimilado como se fosse um casamento. Em vários momentos a gente vê Deus chamando Israel para estar junto, para essa aliança. Quando Israel foge dessa aliança, a palavra que Deus usa é adultério, né? Literalmente adultério. Jesus, quando vem, né, e fala que a igreja é a noiva de Cristo, né? Ou seja, do início ao fim da Bíblia, a gente vê essa relação de casamento, né, conosco e Deus e tal. E a gente vê que mesmo nos momentos em que seja o povo de Israel, ou seja a igreja, estão indo contra as vontades de Deus, Deus ele nunca deixa de amar. Deus ele nunca deixa de estar ali, de prover, né, de se entregar, de enviar profetas, de enviar Jesus Cristo, de enviar o Espírito Santo. Né? Por mais que ele se ire muitas vezes, mas ele nunca deixa de amar a gente e de continuar lutando por nós. Então, isso é o que Jesus fez também. Então, quando a gente olha na palavra de Deus, o amor é uma ação. E muitas vezes a gente acha que o sentimento vai gerar ações. Se eu estou sentindo amor, logo eu vou ser amável. Hum. Só que, biblicamente, é o contrário. Biblicamente, é o contrário. Biblicamente, se a gente foca na ação de amar, mesmo que eu não tenha o sentimento, muito provavelmente esse sentimento vai ser desenvolvido e vai crescer nesse processo. Então, o que muitas vezes eu aconselho os casais é pensar, cara, o que você pode fazer na prática para amar, mesmo que você não esteja ali querendo fazer algo. Para muitas Bom, pessoas, às vezes, cara, lavar uma louça, às vezes varrer o chão da casa, não deixar a toalha em cima da cama, coisas muito simples já causam um grande impacto no coração da pessoa, do cônjuge, né? Para muitos homens, a frequência sexual é uma coisa que, se a mulher se dispõe a estar junto na intimidade, mesmo que não forçadamente, né? Mas se colocando ali, se preparando para isso, entendendo que é importante para o homem isso já destrava muitas coisas no homem, ajuda o homem também a amar mais e tudo mais. Então, às vezes a gente olha para os problemas no casamento e as brigas, a gente acha que o problema é enorme, quando na verdade, às vezes é a disposição de amar e pequenos atos de amor que vão gerando sentimento e que de pouco em pouco isso vai realmente transformando o casamento, né? Então, esse é uma das coisas que eu costumo sempre falar e pregar nesse sentido, né? muito bom, cara, muito legal. Bom, a gente está vindo aqui para a parte final. Quero é, já agradecer você mais uma vez. Queria que você falasse novamente o seu canal do YouTube, as suas redes sociais para o pessoal seguir. Vou deixar aqui também escrito. Tamo junto. Me segue lá, Caio César FC, né? Se você quiser lá no YouTube, no Instagram, no TikTok também estamos lá. Se você quiser conhecer um pouco mais dos meus cursos, nas minhas redes sociais, você vai encontrar os links lá para os meus cursos, só da Udemy. E, cara, vai ser um prazer poder conhecer vocês e falar mais e desenvolver mais a fé. E vamos que vamos aí, que a jornada com Deus é grande. Legal. E você tem mais alguma coisa que você gostaria de falar, que você acha legal, e de repente a gente não abordou aqui, cara? Cara, eu só queria, assim, realmente encorajar a gente a pensar que, por mais que às vezes a gente tenha essa necessidade de ser amado, né, por outra pessoa, isso é algo do ser humano, né? Deus é aquela pessoa que mais nos conhece, que mais intimamente entende o íntimo do nosso ser, e Ele continua nos amando, assim. Hum. Essa questão de achar a plenitude em Deus, para mim, é uma grande chave para a gente ter bons casamentos, bons relacionamentos, né? Porque você pode ser solteiro e não ser pleno, querer o tempo todo alguma coisa, seja profissional ou romanticamente. Da mesma forma, você pode ser casado e também não ser pleno em Deus, né? Tendo ali, não acho, sendo frustrado pelo casamento e outras questões assim. A única maneira de a gente ter bons relacionamentos é a gente achar essa plenitude em Deus, né? E assim a gente consegue viver uma boa solteirice e um bom casamento. Então, eu encorajo a gente a se aprofundar nesse relacionamento com Deus,
né? Porque nele a gente não tem esse medo de será que ele vai me amar de volta? Será que ele vai me entender? Será que, cara, Deus, ele tá de braços abertos e ele quer sempre nos acolher de todas as formas, e quer nos ajudar a melhorar e estar mais perto dele. Então, persista no seu relacionamento com Deus e você vai ver que todas as outras áreas da sua vida vão ser modificadas, alteradas, transformadas de todas as formas possíveis. Então, só esse último recado aqui que eu acho bacana trazer também. Muito bom, obrigado. Caio, obrigado mesmo, cara. Valeu aí pelo bate-papo. Espero que você tenha gostado. Para mim foi muito bom. Para mim Foi um foi um prazer, meu aprendizado irmão. aí. Obrigado pelo convite. Foi legal. A gente pode marcar umas próximas aí para falar sobre alguns outros temas, destrinchar outras coisas também, porque tem muito assunto. Casamento, né? Relacionamento é o Nossa, que mais tem assunto, né? com certeza. Mas Maravilha. muito obrigado, irmão. Obrigado de verdade pelo convite. Assim, me sinto honrado, lisonjeado de estar aqui com vocês. Nada, que isso. Pessoal, então vocês que nos acompanharam até aqui, não se esqueça mais uma vez, deixar o like, compartilhar para outras pessoas, ativar o sininho, né? Se inscrever, ativar o sininho aí para que você possa ser sempre notificado nos episódios, não esquecendo que nós temos os cortes também, que são os trechos menores aqui do nosso bate-papo, tá bom? Pessoal, obrigado por nos acompanhar e um abraço.